tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalie aqui do Descobrir-se Tarô e hoje eu vou fazer uma tiragem para vocês que é sobre o lado sombra. Qual é o seu lado sombra? O que é isso, né? A gente tem no nosso inconsciente alguns padrões, alguns comportamentos, alguns valores e que a gente reprime, né? É inconsciente isso e muitas vezes a gente projeta essa sombra em outras pessoas. É aquilo que a gente tem que integrar dentro de nós, né? É aquilo que a gente tem que compreender para poder melhor lidar com isso, tá bom? E assim cada vez se autoconhecer mais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um documentário que chama Efeito Sombra. É um documentário que explica bem direitinho como funciona, tá, essa projeção, que é bem estudada na psicologia, na psicanálise, tá ok? Então a gente vai investigar, claro, é uma leitura a nível aqui de entretenimento, né? Não consigo me aprofundar, é a nível coletivo também. Mas já dá para identificar alguns padrões se você se conectou com esse vídeo, né? Porque nada é por acaso. Se o conteúdo ressoa, é porque você precisava de alguma maneira escutar isso, tá? Então nós temos aqui 3 opções. A primeira opção é o quartzo rosa. A segunda opção é essa pedrinha que eu esqueci o nome, ela é coloridinha. Parece uma turmalina negra, mas ela tem outro nome. E a terceira é essa aqui, a pedrinha da transmutação, ok? Então, se você precisar, pause o vídeo e a gente vai começar aqui a leitura com o quartzo rosa. Vou colocar ele aqui no cantinho. Vamos lá. Primeiro eu quero ver qual é o seu momento atual de vida, tá? Porque aí você também já sabe se essa leitura é pra você ou não, né? Então vamos ver aqui qual é o momento de vida do grupo 1, que vocês têm passado, quais processos vocês têm vivido. Grupo 1. Chakra da coroa já veio aqui no seu jogo. Esse chakra fala muito da sua conexão com o mundo superior, tá? Então é como se você tivesse cada vez mais conectado com o mundo espiritual. Muitos aqui passaram por despertar de consciência, estão trabalhando talvez mediunidade, estão tendo comunicação, né, com o mundo espiritual, seja como for, tá, gente? A nível de sonho, ou desenvolvendo mediunidade, coisas assim. Legal. Aqui eu vejo que vocês estão passando por transformações muito intensas e muito rápidas, né? Então aqui teve alguma questão na vida de vocês que se modificou. Então, por exemplo, vocês moravam em um local e vocês se mudaram e não foi uma mudança planejada, sabe? Foi algo que aconteceu, que precisou ser rápido. Talvez vocês receberam uma promoção de emprego, né, em alguma outra cidade, algum outro local. Vocês passaram por algum momento de decisão e que modificou aí a vida de vocês, tá? Não foi uma coisa simples, não. Foi algo que modificou a rotina, modificou hábitos, tá? Aqui pode ter sido também algum corte de relacionamento que aconteceu, né? Que talvez você não tivesse planejado, mas que veio a ocorrer, né? E você precisou meio que reestruturar as suas bases. Aqui tá falando de base, né? Então você meio que tá num período que você tá tentando construir uma base sólida pra você, seja no que for, tá? Porque me parece que você perdeu um pouco assim o chão, né? Aquilo que você considerava que era estável e tudo mais se rompeu de alguma forma. Então agora você tá precisando criar essas bases para si próprio, tá? E aqui eu vejo muito contato com a espiritualidade. São pessoas que realmente estão orando, estão fazendo algum tipo de manipulação energética, né? Seja como for aí o que você entende, lei da atração, para estar em contato com esse mundo superior, tá? Porque também é o que tá te amparando, é o que tá te dando fé e forças, né? Agora a gente já vai aqui entrar no lado sombra. Qual é o lado sombra que o grupo 1 tá precisando fazer face nesse momento? Qual é o lado sombra?
casa do tangível. Mesma carta, essa aqui e essa, em decks diferentes, 2 de espadas. Mais algumas cartinhas. Ok, vamos lá. Olha, pessoal, o maior lado sombra aqui que tá te pedindo para que você olhe, tá? São alguns comportamentos seus em relação a dinheiro, tá? A como você gasta, como você se relaciona com essa energia que é o dinheiro. O dinheiro é uma energia, né, gente? No mundo 3D, né, essa terceira dimensão que a gente vive, nós precisamos dele para sobreviver e tudo mais. E a gente precisa lidar com isso também de uma forma saudável. Como veio aqui essa carta, que é a casa do tangível, né? Na astrologia, é uma casa que fala de tanto finanças, né? Como de valores também, valores morais, né? Mas aqui eu percebo que tem mais a ver com essa questão de material mesmo, porque me parece que você pode ter aí um comportamento um pouco impulsivo em relação a dinheiro, né? A gente tem aqui a carta do louco, que me mostra que você é uma pessoa que, assim, não retém muito esse dinheiro de uma maneira que seria bom, né, a seu longo prazo. Então, por exemplo, você é a pessoa que age por impulso. Então, assim, posso até ganhar muito, mas o dinheiro não fica, sabe? Eu tenho vontade de adquirir algum bem, eu tenho vontade de gastar com alguma coisa, eu gasto, sem pensar muito, sabe? E depois o que acontece? Eu fico numa angústia, porque esse dinheiro de alguma maneira me faz falta depois. Tem o 9 de espadas aqui falando dessa angústia, dessa ansiedade, porque pode haver também questões aí que você se endivida, né? Aqui tem a carta da justiça mostrando que pode haver endividamento, né? Coisas assim devido a esse comportamento. A gente vê esse estresse acontecendo, né? Na tua vida material devido a esse tipo de comportamento. Então, o teu lado sombra está mostrando muito o quê? Você está condicionado a alguns padrões de consumo, de como você lida com esse dinheiro, que talvez você precise rever nesse momento para retirar essas amarras, né? Para reconstruir também esse modo de lidar com a energia que é o dinheiro. E dessa maneira você não vai ficar se sentindo mais nessa corda bamba, né? Porque me parece que você fica nesse eixo, sabe? Às vezes você gasta para se compensar emocionalmente, sei lá, eu tô num dia triste, vou e faço uma compra, né? Tem essa energia aqui um pouco de compulsão. E o que é essa compulsão? São espaços emocionais que a gente está buscando preencher dentro de nós, né? Então, o que você está tentando preencher aí? Que você acaba levando para o material, quando na verdade você deveria estar suprindo o seu emocional. Essas questões têm que vir à luz para você nesse momento, né? Trazer consciência para esse tipo de comportamento que vai auxiliar você a ter uma rotina, uma vida mais saudável, porque você está no caminho de atingir essa maturidade. Olha aqui, a Rainha de Ouros. Aqui tá falando essa carta de potencial que você tem para ter uma estabilidade financeira muito legal. Muito mesmo, gente. A Rainha de Ouros, ela é próspera, tá? Ela é uma figura que ela tem tudo aquilo que ela necessita, ela vive com conforto. Então, você tem essa energia aqui, mas você tá precisando se libertar desse tipo de comportamento, às vezes, impulsivo, comportamento de se nutrir, às vezes, de algo externo, quando, na verdade, você tá precisando detectar, né, tomar consciência desses aspectos internos que você sente um certo vazio, tá? Vamos investigar um pouquinho mais aqui. Aqui se referem, né, esses espaços emocionais
que você traz aqui dentro? Quais espaços emocionais que você está buscando suprir com esse comportamento? Tem muito essa questão aqui de se auto-enganar, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que dificilmente demonstra para os outros quando não tá bem. Você é a pessoa que normalmente coloca aquela máscara, né? Digamos assim, de que tá tudo certo, né? Você pode estar no pior dia da sua vida, horrível, chorou horrores sozinho, mas se alguém chega pra você e pergunta, você fala, não, tá tudo certo. Porque você tem essa dificuldade de dividir com os outros as tuas questões internas, né? E aqui tá pedindo uma nova visão. Tanto essas duas cartas aqui, ó, além da ilusão quanto a nova visão, que é o enforcado, estão falando de você trazer uma nova visão. Ou seja, se você não compartilha sobre as suas emoções, né, quando você tá mal e tudo mais, comece a compartilhar. Todo mundo tem esses momentos aqui, torre na vida. Todo mundo tem um dia que não tá bem, todo mundo tem uma fase péssima. Isso é normal, isso faz parte da vida. E você não precisa enfrentar isso sozinho. Aqui tá falando de não enfrentar também sozinho o que você considera difícil, né? Porque a carta da integração, que fala do equilíbrio, a temperança, a cura, essa cura muitas vezes vem do externo também, né? Vem do externo porque a gente não é uma ilha, a gente pode pedir ajuda, a gente pode compartilhar das nossas questões com os outros, tá bom, meus amores? Então, tá falando muito aqui de você começar a compartilhar dessa tua questão emocional, né, com pessoas que você sabe que gostam de você, que você confia e tudo mais, até de uma maneira que você não precise se compensar no lado material, né, que tem sido um pouquinho desequilibrada para você. Eu vou pegar agora aqui uma carta desse tarô, que é o Palavra de Criança, é um oráculo na verdade, né? Que é sobre a tua criança interior. O que essa tua criança interna tá querendo dizer pra você agora? O que essa criança interna tá querendo dizer como conselho final? Grupo 1. Adorei a carta da cooperação. Vamos ler o que a carta da cooperação diz. Cooperação é quando a gente se reúne com um monte de crianças em volta de uma mesa grande. Aí cada uma coloca na mesa uma peça de quebra-cabeça que só ela tinha e todo mundo brinca de montar junto. Valorize nos grupos as qualidades individuais. Olha o que eu disse, né? Sobre você buscar os outros também, não ficar só aí no seu lado interno, tá bom? É isso, meus amores. Desejo sempre que vocês fiquem muito, muito bem. E agora a gente vai para a segunda leitura, que é o grupinho 2. Grupo 2. Aquela pedrinha coloridinha, bonita. Grupo 2. Quais são os seus processos atuais? Qual é o momento que você está vivendo? As de ouros. Aqui, diferente do grupo 1, né, eu percebo que vocês estão em uma ascensão da questão financeira, da questão material. Muito provavelmente vocês começaram agora uma nova atividade profissional, um novo projeto, foram empreender, né, porque a gente tem tanto as de ouros quanto a carta do louco, né? São novos começos, são novos caminhos e é um caminho que em que você está vislumbrando essa prosperidade, né? Você está vislumbrando ganhos. É um pouco incerto, você não tem muito esse panorama de onde vai chegar, né? Mas é algo que mesmo com medo, porque tem um pouquinho de uma energia aqui de insegurança,
por não saber, né, onde isso vai dar, você tá confiante, né? Você tá confiante porque você sabe que tá dando o seu melhor. Então aqui tem um 9 de ouros também, falando que você tá buscando essa tua tranquilidade, a estabilidade material, tá? Então eu percebo muito esse novo começo. Aqui pode ter a ver com algo que você sempre nutriu, uma vontade que você sempre nutriu, né? Tem um 6 de copas aqui falando de passado. Então pode ser um projeto que você alimentou aí na sua mente, né, por muito tempo. Talvez você tenha sonhado, achado que não era possível realizar e agora você tá vendo se materializar, né? Você tomou a coragem de ir pro mundo e tudo mais. Então é esse o momento atual aqui do grupo 2, tá? Vamos entrar no seu lado sombra. Qual é o lado sombra do grupo 2? Signo de Libra. Moralidade. Engraçado, tá parecido com o contexto do grupo 1, nesse sentido aqui do lado sombra, porque você é uma pessoa que, apesar de estar se desbravando nesse novo caminho, né, nesse novo empreendimento, você tá com uma dificuldade de estabelecer parcerias também, assim como o grupo 1, né? Talvez alguma mensagem lá pode servir também para você. Porque você tá entrando numa energia aqui muito individualista, sabe? Talvez porque você já confiou muito em alguém e foi passado para trás, né? Pode ter tido aqui questão de traição em âmbito profissional mesmo, tá? Você confiou alguma informação sua para alguém, ou emprestou dinheiro e a pessoa não pagou, sabe? Coisa nesse sentido, que te fizeram ficar bem travado nesse sentido de confiar, de estabelecer essas parcerias, né? Então agora tem um certo, entre aspas, tá, gente? Um certo medo, um certo preconceito, digamos assim, em deixar algumas pessoas se aproximarem de você, compartilharem dos seus projetos, por esse medo de que talvez vão roubar sua ideia, a pessoa vai te passar para trás, sabe? Então você entra aqui numa energia muito de não vou dividir nada com ninguém, não vou dividir o que eu tô planejando e tudo mais. E às vezes aqui o que tá apontando é que seria interessante para você ter uma cooperação, né? O signo de Libra fala de cooperação, fala de parcerias que seriam benéficas para o crescimento até do teu negócio, do teu projeto, né? O 3 de ouros aqui também tá falando dessa cooperação em equipe, tá? E no lado sombra, a carta do mago, ela tá mostrando que talvez você não consiga fazer tudo sozinho, né? Ter uma opinião externa, ter um amparo externo seria interessante para o seu momento atual, tá bom? Então não deixe que essas questões passadas interfiram agora no que seria interessante para você. Vamos investigar um pouquinho mais. Óbvio que a gente muitas vezes não vai confiar, né, de novo em quem já passou a perna na gente e tudo mais. Mas existem outras pessoas também, né, que podem cooperar conosco. Rainha de Copas. Existe muita desconfiança aqui e um pouquinho de mago, ó. E aqui, ó, apareceu mais de uma figura da corte, né? Então, muito provavelmente, você realmente ainda guarda muita... talvez não seja uma mágoa, mas assim... uma tristeza, uma chateação em relação a algo passado, né? Que fizeram pra você, porque a gente tem a carta da sacerdotisa falando de emoções bem reprimidas, emoções guardadas aqui em termos de dinheiro, né? Em termos de algo que foram sacana com você, em termos financeiros, tá? Mas está se pedindo muito para que você não deixe essa situação passada estar afetando
o teu presente, porque é o que eu vejo que tá acontecendo aqui. Você não tá deixando outras pessoas te acessarem por causa desses traumas em relação ao passado, tá bom? Vou pegar aqui agora uma cartinha do Palavra de Criança. É um conselho da tua criança interior. Solidariedade. Deixa eu ler o que tá falando. Solidariedade é quando a gente está dormindo e sonha que todo ser vivo do universo é uma parte da gente. E a gente sabe que só vai acordar de verdade quando todas essas partes tiverem despertado. Aí a gente fica logo querendo acordar todo mundo. Participe do processo do despertar coletivo. Mais uma carta aqui falando do nível coletivo, tá bom? É isso, meus amores. Agora eu vou guardar as cartinhas pra gente fazer a tiragem de número 3. Número 3, vamos ver qual é o momento atual do grupo 3. Nove de ouros. Momento atual do grupo 3. Deixa eu mudar a pedrinha aqui, né? Decisões. Gente, os 3 grupos hoje estão muito interligados. Vocês viram que eu embaralhei, né? Embaralhei o baralho. Essa carta saiu na tiragem 1, essa aqui também saiu em outro deck, essa saiu na tiragem 2. Muito provavelmente os 3 decks estão interligados aqui, tá? Ó, essa carta também saiu na tiragem número 1. Interessante. Aqui eu percebo que existem muitos valores, mas aqui tem mais a ver com a moral, né? Com valores internos seus, que estão sendo modificados, porque você está tendo agora acesso a novos conhecimentos. A carta do eremita me marca muito isso. Então você é uma pessoa que pode ter tido contato agora com uma nova teoria, seja filosófica, espiritual, uma nova religião, e isso meio que tá abrindo sua mente para questões que você agora percebe que talvez você estivesse aprisionado, né? Sabe aquela, quando a gente tinha uma crença que a gente vê e fala, meu, como que eu acreditei tanto tempo nisso, que tava me aprisionando, tava me limitando, não tava deixando eu ser eu mesmo, tava me impedindo de tomar certas escolhas na minha vida, sabe? Me deixando no meio do caminho, porque aqui fala muito de decisões, né? Talvez decisões que você deixou de tomar por causa desses valores que te aprisionavam, né? Que te impediam de ser você mesmo. Então aqui eu percebo que você tá muito nesse movimento interno de descobrir certas crenças que estavam te impedindo de ser você mesmo, né? Você tá conhecendo muitos novos assuntos aqui, tá? Você tá lendo bastante, conversando com pessoas diferentes que você não tinha costume, né? Não tinha contato. Lado sombra do grupo 3. Carta da chama. Chama, gente, é a nossa centelha, né? Então mostra realmente que você tá passando por um momento de certa tava, né, no caso, passando por um momento de certa desconexão do seu self, de quem você é, da tua identidade, né, da tua própria essência. E agora você tá entendendo isso. Talvez você comprasse, entre aspas, muitos valores que a sociedade impõe, né? Sabe aquela coisa do faça isso, use aquilo,
Talvez você estivesse indo muito com a massa e deixando os seus desejos reais de lado. Lado sombra do grupo 3. Existe agora uma certa ansiedade para modificar esse padrão, né? Mas tá mostrando aqui também que não é também o caminho, né? Você falar, meu Deus, eu tava completamente errado, o que que eu faço? Aqui você pode também estar sendo muito autopunitivo, sabe? Você pensando que talvez estava sendo arrogante em algum nível, você estava sendo muito individualista, e agora meio que você fica se punindo por causa disso e não é o caminho, né? O caminho aqui é você acolher essas partes suas, é você entender que tudo tem um tempo. O processo de cura, ele não é linear, né? Ele não é assim, nossa, vou passar por essa etapa, essa etapa, essa etapa. Não é assim, gente. Ele é íngreme, né? Ele tem altos e baixos e ele pode levar muito tempo. Para algumas pessoas menos tempo, algum aspecto, para outras muito. Então não fique nessa energia de que tudo tem que ser rápido. Nossa, eu identifiquei isso em mim, tô chocado com isso. Olha a cara da moça, eu tô chocado com esse meu aspecto, preciso mudar. Calma, né? Você identificou, isso já é um grande caminho. Quantas pessoas conseguem às vezes identificar algo em si que não gostam, né? Você identificou. Agora tenha paciência de você entender que esse caminho às vezes não é rápido como você quer, tá? Não é da noite pro dia que uma cura é feita. Aqui eu percebo um grande despertar, né? Olha a carta do Papa, gente. Muito conhecimento, né? Igual eu falei aqui que vocês estão tendo. O corvo, ele representa aquele que vê o passado, o presente e o futuro, né? Então, muitos de vocês aqui estão com essa consciência muito ampla, né? Vocês já não estão enxergando só um recorte da vida de vocês. Vocês conseguem enxergar como um todo. Como que aquela atitude do passado afeta meu presente e vai afetar meu futuro se eu não modificar coisa X, coisa Y, sabe? Então, vocês estão com uma visão muito ampliada aqui. Ó, muitas questões passadas realmente aqui, em situações que talvez você tenha agido com aquilo que você imagina que foi imaturidade, tá? Pode ter a ver com relacionamento amoroso, algum relacionamento amoroso que se acabou, né, no passado, por alguma atitude sua que não foi muito madura, né? E você fica se martirizando por causa disso. Mas, gente, o melhor caminho é nós nos perdoarmos, é a gente entender que a gente fez o melhor com o nível de consciência que a gente tinha naquela época, né? Não tem como cobrar de nós mesmos do passado uma atitude com a consciência que a gente tem hoje, né? Eu sempre sou dessa opinião que cada um faz o melhor que tem com a consciência que tem naquele momento, tá? Então tá pedindo muito pra agora você ter essa inteligência emocional, essa força de entender que os seus processos, eles não são rápidos, né? Eles acontecem de uma forma gradual, lenta, mas que você tá alcançando essa cura, né? Principalmente aqui uma cura emocional muito forte, né? Tem muitas cartas aqui de copas falando dessa tua integração emocional que vai te trazer uma libertação no sentido de você se auto-perdoar, né? Talvez perdoar outras pessoas, assim como na leitura número 2, tem muitas figuras da corte aqui, tá? Tem outras pessoas envolvidas, então podem ser pessoas que ou você sentiu que te feriram de alguma forma, ou que você as feriu, né? Porque você não foi você mesmo, porque você agiu de uma maneira que você não concorda hoje, né? Que você teria feito diferente, tá bom? Então é isso. Vamos pegar aqui por último um conselho do Palavra de Criança. Mensagem da tua criança interior.
Caíram duas, eu vou aceitar, tá bom? Curador e entusiasmo. O curador. Curador é uma pessoa que sabe que não pode curar ninguém. Ela sabe que cada um é seu próprio curador e ajuda você a descobrir isso. O curador é uma pessoa que tem muito amor. Seja seu próprio curador. E a cartinha do entusiasmo fala o seguinte: entusiasmo é quando a gente se envolve por inteiro no que está fazendo, fica cheio de vida e descobre que a vida quer fazer essa coisa com a gente. Entusiasmo é deixar a vida ajudar. Deixa a vida participar de tudo que você faz. É isso, tá bom? Desejo o melhor para vocês e até